highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it, and he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. It's known as the Bilderberg Group. Could their objective be world domination? United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Num futuro próximo, a Terra é dominada por um poderoso governo global. Uma vez livres, agora as nações são escravas pela vontade de uma minúscula elite. O amanhecer de uma nova era sombria está sobre a raça humana. Países são coisas do passado. Toda forma de independência está sob ataque. A da família e até a do indivíduo em si beira a extinção. Aproximadamente 80% da população da Terra já foi eliminada. Os remanescentes do que já foi uma humanidade livre são forçados a viver em compactas e controladas cidades-prisões. Viagens são altamente restritas. Superrodovias conectam as megacidades e mantêm a população longe de zonas não autorizadas. Nenhuma atividade humana é privada. Supercomputadores IA sincronizam e caracterizam todas as ações. Um planeta prisão, dominado por uma implacável gangue obcecada por controle, cujo poder jamais pode ser desafiado. Esta é a visão da elite global. Sua meta: um programa de total desumanização, onde a tirania científica é a lei. Uma rede de controle mundial, projetada para garantir o monopólio de poder para sempre. Nossa espécie será condenada a viver nesse pesadelo futuro, a menos que as massas despertem para o plano mestre da nova ordem mundial e se mobilizem para destruí-lo. Erguidas por um grupo secreto, as Pedras Guias da Geórgia são um testamento do plano da elite para uma religião mundial, leis globais, com uma corte global e um exército para reforçá-la. E talhado em pedra, está escrito que a população nunca deve exceder 500 milhões. Neste filme, você irá aprender como nosso mundo realmente é governado. Você verá como secretas mesas redondas se interligam para formar uma rede global de inteligência. Esse grupo tem dado cabo a objetivos planetários há centenas de anos. Agora, no estágio final, eles se preparam para um confesso governo mundial. Um objetivo que tiranos têm cobiçado ao longo da história. Imperialismo e conquista são tão antigos quanto a civilização. Babilônia, Egito e Grécia. Todos eles construíram impérios na tentativa de governar o mundo. O sistema romano, em seu esplendor, dominou o mundo conhecido. Complexos sistemas de governo foram desenvolvidos para controlar populações. Durante o período entre os séculos XV e XIX, novos impérios emergiram e novamente guerrearam por supremacia. A nobreza, assim como a crescente classe mercantil, foram financiadas por meia dúzia de bancos privados. Muitas das casas de dinheiro protegiam suas apostas e financiavam ambos os lados de uma guerra.
Sofisticadas redes de inteligência davam aos financiadores vantagem clara sobre os governos que lentamente eram submetidos a eles. Em 18 de julho de 1815, agentes do braço britânico da família Rothschild observaram enquanto o imperador Napoleão Bonaparte lutou desesperadamente para salvar seu exército das garras de um ataque britânico. Um agente dos Rothschild conseguiu a notícia da derrota de Napoleão nas mãos do Lord Wellington para Nathan Rothschild 20 horas antes da notícia chegar a Londres. Nathan, o cabeça do braço britânico dos Rothschild, espalhou o rumor para a Bolsa de Valores de Londres de que Napoleão havia ganhado a guerra. As ações caíram 98% e o Rothschild foi capaz de comprar a economia britânica inteira por centavos de libra. Quando a notícia da derrota de Napoleão finalmente chegou à Bolsa, o Reino Unido agora era o indisputável governo da Europa, e Rothschild governava a Inglaterra. O já dominante Império Britânico ficou ainda mais agressivo. Suas tropas e burocracia se propagaram pelo globo. O sol nunca se pôs na terra britânica. Em 1900, a Alemanha era uma força em ascensão e um líder na Revolução Industrial. Em 28 de julho de 1914, o herdeiro entronado da Hungria austríaca, arquiduque Franz Ferdinand, foi assassinado enquanto viajava em uma carreata. A Mão Negra, sociedade secreta sérvia com conexões com as inteligências francesa e britânica, responsabilizou-se. A Primeira Guerra Mundial havia começado. Empresas de armamento financiadas pelos bancos controlados pelos Rothschild na Alemanha, França, Inglaterra e Áustria financiaram todas as facções. Pelo menos 20 milhões foram mortos na guerra. Foi um conflito tão terrível que as pessoas prometeram nunca lutar novamente. Eles nomearam de a guerra para acabar com as guerras. Centenas de anos de prática fizeram os britânicos especialistas em esconder seu império por detrás de governos marionetes e conselhos. Sob o pretexto de deter todos os conflitos futuros, propuseram que os países se juntassem a uma Liga de Nações. A real intenção era que a Liga servisse como modelo para um governo mundial. O presidente Woodrow Wilson, que havia chefiado a instauração do sistema privado Reserva Federal nos Estados Unidos, em 1913, fortemente apoiou a formação da Liga das Nações. Na convocação da Liga, em Paris, 1919, muitas nações a reconheceram como uma ameaça às suas soberanias e se recusaram a se unir. Frustrados pelo Congresso dos Estados Unidos bloqueando a Liga das Nações, a inteligência britânica, com a ajuda da família Rockefeller, criou o Conselho de Relações Exteriores, na cidade de Nova York, em 1921. O Conselho recrutou os melhores e mais brilhantes da vida americana para apoiar o crescimento do Império Anglo-Americano. A missão do Conselho era abolir todos os governos em favor de um único e poderoso governo mundial, administrado por uma pequena elite. Em 1930, os promotores do governo mundial se dividiram em dois grupos interconectados: os socialistas fabianos, centrados em Londres, e os fascistas da Itália e Alemanha. National Socialism will use its own revolution for establishing a new world order. Adolf Hitler. Simpatizantes do fascismo nos Estados Unidos e Inglaterra acreditavam que o militarismo deveria ser usado para rapidamente transformar o mundo na nova ordem mundial. Os praticantes mais sofisticados do globalismo acreditavam que o incrementalismo
seria o caminho certo para a dominação mundial. Ganhador da Medalha de Honra do Congresso, Major-General Smedley Butler foi a público em 1934 expondo uma tentativa das corporações de lançar um golpe militar nos Estados Unidos. O herói de guerra testemunhou ao comitê de McCormack-Dickstein no Congresso que um dos homens mais poderosos da América havia tentado recrutá-lo para liderar um golpe militar para que pudesse instalar o socialismo nacional nos Estados Unidos. Os fascistas também haviam se infiltrado profundamente na Inglaterra. Edward VIII, rei da Inglaterra, foi forçado a abdicar do trono por causa de seu apoio público a Hitler. Dass es sich dabei nicht nur das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. Apesar do campo fascista liderado pela Alemanha ser forte, o bloco de socialistas fabianos conseguia manter o controle dos Estados Unidos, Rússia e Inglaterra. Na preparação para a Segunda Guerra Mundial e durante os conflitos, novamente, banqueiros financiaram ambos os lados, assim como o fizeram com Napoleão. Na ascensão e queda do Terceiro Reich, Europa estava em ruínas. Mais uma vez, a elite clamou que somente governança global salvaria a humanidade da destruição certa. E desta vez, a elite prosseguiria montando seu corpo mundial. Em abril de 1945, na base naval do Presídio de São Francisco, as Nações Unidas foi fundada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. O complexo das Nações Unidas foi então construído na cidade de Nova York, num terreno doado por John D. Rockefeller. Logo depois, a elite estabeleceu as Nações Unidas como sua base nos Estados Unidos. O recém-formado Conselho Mundial rapidamente começou a trabalhar na próxima fase de seu plano trilateral, a formação de superestados continentais. O primeiro passo de seu plano trilateral foi a criação da União Europeia. A unificação da Europa havia sido tentado muitas vezes, e sempre foi extremamente impopular. Onde Napoleão e Hitler falharam em realizar seus objetivos usando força, os globalistas obteram sucesso usando discrição. Os britânicos chefiaram a formação do Conselho da Europa em 5 de maio de 1949. O Tratado de Londres clamou apenas estabelecer comércio entre as nações europeias, como NAFTA ou GATT faz na América do Norte. Sua real intenção era a formação de um superestado europeu. Em 1954, a elite do planeta se reuniu em segredo, no Bilderberg Hotel, em Oosterbeek, Holanda. O grupo Bilderberg admitira posteriormente que sua missão era a formação da União Europeia. Uma vez que a União Europeia foi estabelecida, sob a fachada de acordos comerciais, uma União Norte-Americana e uma União dos países asiáticos seriam formadas. 3 superestados conectados, formando o núcleo do governo global, enquanto as Nações Unidas serviriam de órgão regulatório e de aplicação de leis sobre as sub-regiões do Terceiro Mundo. O grupo Bilderberg consiste dos cabeças das mesas redondas de cada país. Imagine a estrutura de poder da elite do mundo como uma pirâmide gigante, com somente a elite da elite habitando na pedra do topo. O grupo era tão secreto que até meados dos anos 80, as controladas corporações de mídia negaram sua existência. No fim dos anos 90, a cobertura consistia de raras menções de uma linha.
Mas como um grupo tão pequeno de 125 homens e algumas mulheres controla uma população de 6 bilhões de pessoas? Eles trabalham no que eu chamo de metodologia sistêmica. Pegue uma torta de maçã e corte-a em várias fatias pequenas. Coloque à frente de cada uma dessas fatias seu homem ou mulher de confiança. Controlando esse indivíduo, você controla toda a organização. Por exemplo, se você pegar Paul Wolfert, quem administra o Banco Mundial, através dele você consegue controlar a organização inteira. Você não precisa controlar o que o lavador de louças ou limpador de banheiros pensa, faz ou acredita. Você só precisa controlar o que ele faz ou no que ele acredita. E o que ele faz vai permear a organização toda. E é assim que você controla com uma base de poder muito pequena uma população global de 6 bilhões de pessoas.